Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Conexão do Brasil. Saudações a vocês inscritos, quem não é inscrito também saúdo. Um especialista em Nibiru, Ivo Ovadia, ele está acusando a NASA e a FEMA, a DART, vários cientistas de estarem omitindo futuras catástrofes que ameaçam a existência da vida no planeta Terra. E realmente aconteceu uma reunião no dia 29 de abril até o dia 3 de maio em College Park, Maryland, com auxílio da lupa para os senhores verem. Eu comentei bastante a respeito dessa reunião. Foi uma reunião de defesa planetária. Tá? A Academia Internacional de Astronáutica está realizando a 6ª Conferência de Defesa Planetária, de 29 de abril até o dia 3 de maio, em College Park, Maryland. A Administração Nacional de Aeronáutica e de Espaço, NASA, a Agência Espacial Federal de Gerenciamento e Emergências, FEMA, os Departamentos de Defesa e Estado dos Estados Unidos da América e seus pares na China, França, Alemanha, Israel, Itália e Rússia, simularão um asteroide em escala real, um cenário de impacto. Bom, daí essas agências, mais vários países se uniram, ou seja, um total de 300 pessoas, 300 cientistas, preocupados com a ameaça de asteroides, assim de uma forma tão repentina. Lembrando que o asteroide que se chocou em Tunguska foi há 100 anos atrás, em 1908, e o asteroide que impactou com Chelyabinsk foi em 2013, ou seja, há 6 anos atrás. Então, por que agora essa corrida desesperadora para uma conferência planetária, uma conferência de defesa planetária reunindo todos os poderes dos Estados Unidos e vários países? Por quê? De uma forma tão rápida. Por isso eu concordo com esse rabino. Tem caroço nesse angu. E é muito caroço. Esses exercícios realmente nos ajudaram na comunidade de defesa planetária a entender o que nossos colegas do lado da gestão de desastre precisam saber. Disse Lyndon Johnson, ela é oficial de defesa planetária da NASA. Este exercício nos ajudará a desenvolver comunicações mais efetivas entre si e com nossos governos. O exercício simulará a observação de asteroide a uma distância de 57 milhões de quilômetros da Terra. O asteroide é inferido como objeto, ou seja, um NIL, resumindo, tá? Tem 300 metros de diâmetro e está se aproximando ao sistema a uma velocidade de 14 km por segundo. O exercício determinará que o NIL tem 1% de chance de atingir a Terra e tal, aquela conversa de sempre. Está previsto, isso é uma simulação, estaria previsto para atingir a Terra em 2027. Então eles criaram uma historinha nessa reunião, que a Terra enfrentaria uma grande ameaça, que um asteroide se chocaria com a Terra em 2027. E daí foi discutido como deter esse asteroide. Então é isso que o Ovadia estava se referindo. Por que só agora? Depois eu vou ler mais abaixo o parecer dele. O consenso dos cientistas é que se o asteroide tiver menos de 50 metros de diâmetro, uma evacuação da região ameaçada será uma opção melhor. Se for mais, tem que tentar desviar o asteroide do seu caminho. É a opção preferida, usando um dispositivo nuclear para destruir um asteroide. E é considerado perigoso, pois irá criar uma infinidade de fragmentos, alguns dos quais ainda poderiam ser bastante destrutivos. Então, meus amados, lidar com o impacto de um asteroide não é assim. Realmente, um asteroide de 100 metros de diâmetro colidir com a Terra é só Deus. A menos que tenha uma arma laser, uma arma muito sofisticada que não conhecemos. Por quê? Temos a massa do objeto, a velocidade, usando a lei da física, e a dureza do objeto. Geralmente os asteroides são feitos por rochas, metais como ferro, níquel, irídio. Então o asteroide é muito duro. O dispositivo nuclear não tem a capacidade de destruí-lo. Não tem capacidade de destruí-lo. Se porventura
porventura conseguisse destruir, iriam criar, vejam só a dificuldade, uma chuva de vários fragmentos, então seria pior. Daí, 50 metros de tamanho, de diâmetro, é melhor deixar ele cair. É isso que a gente está dizendo aqui. Eles tendo acima de 50 metros, destruição. Daí talvez direcionar todo tipo de míssil intercontinental, todo tipo de armamento que o mundo possui, para tentar desviar pelo menos a rota. Se conseguir, porque a velocidade dele é muita. 15 km, 20 km, 30 km por segundo é muita coisa. Então peso vezes velocidade é igual a força. Bom, nem desviar nem destruir um asteroide de qualquer tamanho jamais foi tentado. Em 2022, a NASA realizará a missão de testes de redirecionamento de asteroides duplos, chamada DART, em um asteroide real de 150 metros de diâmetro. Então vamos fazer um teste em 2022. O anúncio do evento enfatizou que este foi apenas um exercício e não foi uma resposta a uma ameaça real. Então está escrito aqui que essa conferência não foi uma ameaça real, foi simplesmente um exercício. Foi simplesmente um exercício. Foi simplesmente um exercício, um treino. A NASA assegura ao público que eles têm a situação bem em mãos, tendo estabelecido o escritório da Coordenação de Defesa Planetária, PCDO, em 2016 para detectar qualquer objeto potencialmente perigoso. Os asteroides cuja órbita... Mas depois eu vou falar sobre Nibiru, tá ok, pessoal? Os asteroides cuja órbita em torno do nosso Sol os traz dentro de 50 milhões de quilômetros de nosso planeta, definidos como próximos à Terra, são de interesse. Atualmente, o PDCO está rastreando mais de 20 mil objetos e está descobrindo uma média de 150 novos por mês. É muita coisa, é muito lixo. A maioria é muito pequena, mas 942 tem mais de 1 km de diâmetro. Então, os senhores viram a quantidade de asteroides imensos. 942 tem mais de 1 km de diâmetro. O asteroide que destruiu os dinossauros tinha por volta de uns 5. Esse daí já é suficiente para causar danos terríveis à Terra. Um asteroide de 1 km de diâmetro. A ameaça mais provável que o PDCO está rastreando atualmente é o 2000 CG344, relativamente pequeno, com um diâmetro de apenas 37 metros, a cerca de 1 em 417 chances de colidir com a Terra. Até 2069, 2013, a energia liberada por um impacto estima-se em 1, megatons de dinamite. Bom, é uma ameaça, estão os asteroides que não são detectados. Os dois principais telescópios do PDCO, bem como os dois telescópios adicionais que eles planejaram, são todos baseados na Terra e, portanto, incapazes de detectar asteroides, mesmo os grandes do outro lado do Sol. O oficial de defesa planetária, Lyndon Johnson, admitiu na conferência que muitos grandes asteroides estão escondidos. Nisso eu concordo com a NASA, eu concordo com as agências espaciais. É difícil, deve ser muito difícil detectar um asteroide no escuro, no vácuo do espaço, na escuridão do espaço. Isso sim é difícil. Então, tudo bem. Agora vamos chegando ao Ovadia, o Rabino. Os filmes de Yuval Ovadia e Nibiru, uma enorme estrela que muitos acreditam que pareça anunciar o fim dos dias, renderam centenas de milhares de visualizações. Eles não se impressionam com os esforços da comunidade científica para lidar com a ameaça. A NASA e os cientistas que trabalham com eles estão nos enganando. Agora, palavras do Ovadia. De várias maneiras, disse Ovadia ao Breaking Real News. Eles estão fazendo exercício para se preparar para um desastre, ao mesmo tempo em que nos dizem que um desastre nunca poderia acontecer, que não há nada para se preocupar. Eles sabem claramente que existem problemas, que existe uma ameaça, precisamente como a discutida nas fontes da Torá. Então ele é um rabino, estudioso da Torá. E a Torá, ela fala
embora que eu não conheça a Torá, eu até gostaria de ler. Eu conheço a Bíblia cristã, né? A Bíblia judaica cristã, e a Bíblia judaica cristã ela fala muito a respeito dos corpos celestes que vão cair, dos fatores astronômicos que vão acontecer no fim dos dias. Então, ele tendo base com a Torá, ele acredita que Nibiru está descrito na Torá. Como eu acredito que Nibiru também está escrito na Bíblia que eu conheço, que é a Bíblia cristã. Falando a respeito do dragão vermelho, que ele vai lançar uma terça parte das estrelas sobre a Terra, ou seja, Nibiru alterando a órbita dos asteroides e lançando os asteroides em cima de nós, todo tipo de lixo cósmico. Então, o que o Ovadia quis dizer é o seguinte, que a reunião, a NASA disse que a reunião foi simplesmente um exercício, um rotineiro, que porventura um asteroide realmente ameaçar a Terra, como lidar com a situação. Só que o Ovadia disse que não, disse que eles estão mentindo para nós, que tem ameaças e eles não querem dizer. Eles não querem dizer. Eu acho que deu para entender até aí. Ovadia apontou para uma onda de desastres que ocorreram quase simultaneamente em todo o mundo no mês passado. A situação progrediu ao ponto que eles não podem mais escondê-la ao público, disse Ovadia, observando a abundância de desastres naturais nos últimos anos. Ele explicou que vulcões, terremotos, tsunamis e asteroides são todos sinais da aproximação de Nibiru. Eu vou fazer uma pergunta para os senhores, me esqueça aqui do canal. Realmente, a temperatura está normal? O clima está normal? Tivemos 4 tsunamis em menos de 15 anos. Isso é normal? Aconteceu um terremoto, um tsunami a cada 200 anos? Tudo bem, meus amados. Tudo bem. A cada 200, 300 anos? Tudo bem. Igual o tsunami que houve em Portugal, que foi em 1755, que já é ação de Nibiru. Em 1900 bolinha, acho que foi 1800 alguma coisa, que a Nai Krakatoa emitiu uma... Não, foi na época do Krakatoa, emitiu uma explosão tremenda, violenta. Esse tipo de coisa normal. O Vesúvio, que destruiu Pompeia e Herculano. Uma vez na vida, outra na morte. Agora, essa sequência de terremotos poderosos que está acontecendo ultimamente, vários tsunamis em menos de 15 anos. Menos de 15 anos, 4 tsunamis. Inundações absurdas, como aquela que houve no Rio de Janeiro, questão de 2 meses atrás. Que o Brasil ficou perplexo, os cariocas ficaram perplexos com tanta água. Pegou todo mundo de surpresa. Calor no inverno, nosso inverno está quente. Nosso inverno está quente. Principalmente nas regiões frias do Brasil. Os europeus não estão aguentando a onda de calor. Mais de 30 graus na Europa, como na Itália, Portugal, Espanha. Será que isso é projeto ARP, meus amados? Será que o projeto ARP tem poder para isso? Não estou colocando nada na cabeça de ninguém. De jeito maneiro. Mas cada um tira suas conclusões de uma maneira educada, de uma maneira respeitosa. Eu acredito muito no livro sagrado, na Bíblia. E eu acredito muito nos textos antigos. Para mim, os antigos não deliravam. O que o Ovadia disse, ele está coberto de razão. Está coberto de razão. A situação progrediu a ponto em que eles não podem escondê-la do público de Ovadia, observando a abundância de desastres naturais nos últimos anos, como os terremotos e vulcões. É como uma onda sendo empurrada na frente de um grande navio, explicou Ovadia. Nibiru é tão grande que afetará a gravidade da Terra a
flutuará o manto do planeta e trará asteroides. O que estamos testemunhando agora é apenas o prelúdio. Ele apontou vários grandes incêndios florestais que eclodiram na Rússia e na Califórnia. Foi ano passado. E que ele acreditava que podem ter sido incendiados por asteroides não detectados. Está coberto de razão, ao meu ver. Lembrando que caiu um asteroide no México, alguns meses atrás, e causou incêndio na mata. A NASA sabe disso, disse Ovadia. Eles sabem que precisam se preparar, mas não sabem como e não querem causar pânico. E, ao meu ver, várias pessoas estão fazendo bunkers. Os poderosos. E está todo mundo quieto e vai deixar todo mundo aqui em cima se lascar. A NASA admite que eles não estão totalmente preparados para detectar a aproximação de um objeto como Nibiru. Não só é o PDCO atormentado por um ponto cego que cobre uma grande parte do céu, mas tem havido muitos grandes asteroides que atingiram a Terra, indo totalmente sem ser detectados. Em 2013, no mesmo dia em que os astrônomos estavam prevendo o asteroide de 2012, o DA14 faria o passo mais próximo registrado de um asteroide, a cerca de 17 milhas. Uma bola de fogo apareceu acima dos Montes Urais na Rússia. Um asteroide explodiu em uma explosão de ar a cerca de 930 milhas a leste de Moscou. Cerca de 1.500 pessoas ficaram feridas, principalmente por vidros quebrados pela onda de choque. O meteoro foi estimado para ter um diâmetro inicial de 17 a 20 metros e uma massa de aproximadamente 10 mil toneladas. Esses encontros próximos não são incomuns. Em 2006, o meteoro atingiu a Noruega com a força de explosão estimada a equivalência de 100 a 50 toneladas de dinamite, cerca de 3% do rendimento de Hiroshima. Cerca de 3%, porque a bomba de Hiroshima tinha 15 toneladas. 15 megatons. Em setembro de 2007, um meteoro caiu no sudeste do Peru. Muitos moradores adoeceram, aparentemente nos gases nocivos liberados pelo impacto. Realmente aconteceu, tá, pessoal? Eu pesquisei e eu vi. Realmente caiu um meteoro no Peru, sim. Várias pessoas morreram por causa dos gases. A internet e as mídias sociais tornaram impossível ocultar esses eventos como antes, disse Ovadia, mas espalhando mentiras e dizendo ao público que elas estão sob controle e controlando as mídias sociais. Os cientistas estão tentando evitar que as pessoas conectem os pontos e compreendam todas as coisas que estão acontecendo. Desde o PDCO, foi estabelecido pelo menos 4 grandes impactos foram relatados. Apenas 3 eventos de impacto foram antecipados com sucesso, geralmente por apenas algumas horas. Atualmente, previsões baseiam-se principalmente na catalogação de asteroides anos antes de serem causados pelo impacto. Isso funciona bem para asteroides maiores, pois são facilmente vistos a longa distância, mas é ineficaz para prever objetos menores que ainda podem ser bastante destrutivos. Este é um jogo de poder com literalmente bilhões de dólares em jogo de selvagem. Até mesmo os cientistas admitem que a defesa global é uma luta pelo poder, uma das maiores antecipadas dificuldades antecipadas no enfrentamento de uma ameaça global está relacionada à política do que à ciência, e a conferência optou por não se relacionar com esse problema. Então, ele está dizendo que é mais política do que proteger o planeta. Quem seria a autoridade decisória? Perguntou Romana Koffler, do Escritório das Nações Unidas, para esse assunto do espaço exterior. O consenso foi deixar esse aspecto de fora. Isso prevê eventos astronômicos que precederão o Messias, disse Ovadia. A NASA negou que uma grande estrela nova apareça e eles ainda neguem. A Torá predisse isso e diz precisamente o que aconteceu depois. O Messias também descreve a única defesa. Vá para Hashim, quem vê mais confiável nessa situação, a NASA ou a Torá. Bom, eu não tenho vergonha de expor a minha opinião.
e a cada dia venho estudando os textos antigos assim que tem tempo, principalmente a Bíblia, os textos apócrifos, se for o caso, vou estudar a Torá também, sim, quando tiver tempo. E eu acredito sim no Nibiru. Cada dia eu venho tendo mais provas a respeito dele, mais convicção, vou dizer assim. Né? Quando tinha 100% de certeza, quando apontar o telescópio e ver, porque eu também sou muito seguro. Mas, explicando o que está acontecendo na Terra em matéria de clima, eu respeito a opinião de todo mundo. Mas, para mim, a Terra está toda mudada, está toda alterada, realmente está uma coisa muito hostil, um clima hostil, a natureza está muito violenta, com terremotos, furacões, tsunamis e blá blá blá. Isso para mim explica esse grande corpo celeste que se aproxima. Assim como o Dr. Zakharovich, que foi entrevistado pelo jornalista Michael, tem até um vídeo dele no YouTube, eu vou até fazer um vídeo a respeito dele novamente, já fiz vários, e ele disse que a Terra seria bombardeada, né? Ele afirmou, por bilhões de meteoros. Por bilhões de meteoros. Bilhões. Daí, Nibiru é conhecido pelo fato de lançar meteoros. Um exemplo foi o caso dos dinossauros. Por que será que os dinossauros sofreram aquela chuva de bilhões de meteoros? Por que será? Aí, na Bíblia, ou seja, no livro apócrifo, Noé percebeu que a terra inclinou e procurou Enoque, seu avô. Ou seja, o Noé foi desesperado procurar Enoque. Eu vou estudar a respeito e eu vou fazer um vídeo. Ele foi desesperado procurar Enoque, porque Noé percebeu que a terra tinha inclinado. Aí eu faço a pergunta: se vai ter um dilúvio, a terra precisa inclinar antes de ter um dilúvio? Eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, que fazem até chacota e tal, mas isso aí é mal da humanidade, né? Realmente. Isso aí realmente é complicado, mas eu tenho opinião, tá? Eu realmente acredito nesse corpo celeste, na existência dele. E mesmo a distância, ele já vai automaticamente inclinando a Terra. Por isso que estamos vendo a Lua com esse formato, com essa forma de U, com forma de um D virado. Talvez Noé usou a Lua também como base para saber que a Terra estava inclinada. Algum ser divino talvez passou esse conhecimento para ele. Só que fatos extraordinários aconteceram no passado, isso é inegável. Temos Atlântida, que realmente ela foi submersa, um evento grandioso, dividiu as placas tectônicas em 12. A própria Bíblia fala do dilúvio que aconteceu na época de Noé. Os dinossauros destruíram aquela chuva de meteoros, a própria ciência explica isso. E foi seguido por um asteroide imenso, de 5 a 6 km de diâmetro, que impactou com o México hoje. Gerou logo em seguida, gerou vários tsunamis, vários terremotos, chegando a 11 na escala Richter. Ou seja, o que está dando a entender, meus amados, que podemos pegar essa situação aí. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.